Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Galera, hoje o assunto vai ser sobre o impacto de um projeto estrutural na gestão de uma obra, tá? E a convidada aqui, a Vanessa é minha convidada, sou convidado dela, a gente já tem um bom relacionamento já há algum tempo, né? Onde nós fizemos uma grande parceria unindo essas duas áreas e acredito que esse tema vai ser muito legal para vocês e a gente vai conseguir trazer uma gama de conhecimento muito grande para todo mundo, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta no decorrer da live, eu e a Vanessa a gente vai estar atento aqui à disposição para responder o maior número de perguntas que a gente conseguir, tá bom? Pessoal, vou ver se a Vanessa já mandou aqui para mim, que aí a gente já começa juntos, né? Opa, já está aqui. Pronto. Olá! Fala, Vanessa. Fala, Vanessa, tudo bem com você? Tudo jóia? E aí, pessoal, tudo bem? Maravilha. Obrigado pela Maravilha. presença. Vinícius, obrigado pelo convite. Vanessa, eu que agradeço. Vanessa, eu que agradeço, né? A gente já estava combinando essa live já há algum tempo. Só, desculpa aqui, Vanessa. Tá dando um eco para mim o áudio? Tá dando um eco para mim o áudio? Tá. Minha voz tá voltando. Acho que minha voz tá voltando. Para vocês Vou também, colocar o pessoal. fone. Quem puder Pra dar vocês feedback também? aí. Ou é só para mim? Melhorou agora? Perfeito agora, Vanessa. Beleza, Maravilha. tem que ficar com o fone, então, eu sempre esqueço. Não, show de bola. E aí? Eu coloco o fonezinho aqui para ficar legal. Vanessa, mais uma vez, tá? Obrigado por aceitar o convite. Eu falei aqui com o pessoal um pouquinho antes da gente começar a transmissão. Já queria mais tempo para fazer essa live com você e a gente estava tentando organizar um dia direitinho, né? Eu falei com eles, eu sou seu convidado, você é minha convidada e a gente está junto nessa parceria, unindo a área de projetos estruturais com gestão de obras, né? E uma coisa que eu já falei várias vezes sobre essa importância de quem atua com projeto estrutural ficar ligado com a parte de execução de obras. E tudo que está envolvido na execução de obras, como, por exemplo, a parte de gestão. O meu projeto estrutural ele deve ser pensado nessa questão de facilidade, de agilidade, de evitar que se cometam alguns erros na etapa construtiva. Então, não dá para eu fazer um projeto estrutural sem pensar todas as etapas de planejamento, de execução, de gestão de obras em si. E aí, para a galera que não conhece, né, não acompanha o trabalho da Vanessa, ela já vem há algum tempo, né, tendo todo um trabalho em redes sociais. Quem puder, depois que terminar a live, vai lá para o perfil dela e já começa a acompanhar, que eu tenho certeza que ela vai conseguir agregar muito aí com vocês. Tá, obrigado. Eu tenho uma curiosidade para contar aqui, enquanto o pessoal vai chegando. Sabia Legal. que eu já fiz uma pós-graduação em projeto estrutural? Que legal. Teve uma época... Não, eu conheço alguns também que já fizeram. Teve uma época que eu achava que eu gostava. Depois viu que não, né? Não, Não sei assim, se você já... eu gosto ainda, Uhum. eu gosto ainda, mas eu gosto mais de executar, eu não gosto do dimensionamento em si, Sim. da elaboração do projeto, né? Então eu fiz a pós, eu achei que era isso que eu ia seguir. A pós foi muito interessante, assim, porque ela era para todos os tipos de estrutura, né? A gente estudava um pouco de metálicas, um pouco de protendido, um pouco do concreto armado tradicional. Sim. Mas quando eu terminei, eu falei assim, olha, me ajudou absurdamente a executar melhor agora. Então aí Legal. eu fiquei com essa noção muito clara de que a gente precisa interagir muito, né? O gestor de obras, interagir muito com o projetista, todos eles. Mas acho que o estrutural, na minha opinião, é o que mais impacta, porque a gente sabe que a estrutura tem um custo muito considerável. A estrutura, ela puxa o ritmo de velocidade da obra e também ela, na minha opinião, é o projeto que contém algumas das pranchas mais difíceis de interpretar. Sim. Então, Perfeito, o gestor, Vanessa. ele precisa treinar muito essa leitura de projeto estrutural. Nós estamos falando aqui de gestor, né? De uma pessoa que estudou engenharia civil e enxerga o projeto estrutural com uma dificuldade para ler e interpretar tudo o que está escrito ali, detalhado em um projeto. Imagina quem não teve esse estudo. Que muitas vezes uma obra não tem um gestor de obra, não tem um engenheiro. 80%, mais de 80%, acredito, de obras no Brasil, de pequeno porte principalmente, não tem nenhum engenheiro.
Então a gente entrega um projeto nas mãos de pessoas que não têm, muitas vezes, né, o mesmo estudo, talvez a mesma agilidade que nós temos de olhar para uma folha de papel e já saber o que está dizendo cada númerozinho daquele, cada linhazinha daquela. Então a importância de você ter um bom projeto estrutural e vai facilitar justamente nessas etapas de execução, de agilidade, de velocidade, para não atrapalhar e comprometer o próprio planejamento da obra. E foi bom você tocar no assunto aqui. Todas as lives que eu tenho feito, sempre com o estudo de casos que vocês trazem para cá, eu vou lembrando de alguma história. Eu vou deixar você completar aí o seu raciocínio para a gente entrar nesse assunto aí que eu achei legal pra caramba. E foi bom que você me lembrou para eu contar isso aqui para a galera, que vai ser bem bacana para eles. Então, o que eu ia dizer é que a gente, assim, ó, eu já tô com praticamente 20 anos de formada, mas eu ainda passo muito tempo estudando o projeto estrutural que chega para quando eu vou planejar a obra. Eu passo muito tempo lendo, né, interpretando, principalmente as pranchas de armadura, que eu acho que é difícil de ler, você tem que gastar um tempo ali e fazer a volumetria na tua cabeça, né? Imaginar aquela peça na vida real. Isso é um exercício. Quando a gente acha que a gente já sabe, já manja, já domina, não vai funcionar do ponto de vista da gestão. O gestor ele precisa começar esmiuçando, destrinchando aquele projeto que ele vai executar. E para mim, um dos que mais merece essa dedicação de leitura de entendimento é o estrutural, porque entender o nível de cada peça, como que elas se ligam, armaduras em mais de uma camada, ou que não são contínuas nas vigas. Isso requer uma dedicação de entendimento do projeto antes da obra começar. Então, Perfeito, eu não, Vanessa. para mim não existe esse negócio de já sei, eu sempre estudo o projeto com bastante cuidado. Exatamente. Quando a gente pensa que já sabe, né, estuda mais um pouquinho. Você vai ver que não sabe tudo que deveria saber. E projetos em si, né, Verdade. cada projeto é diferente um do outro. Cada obra é diferente uma da outra. Então, tem grau de complexidade diferente, tem elementos estruturais diferentes, enfim. Realmente, cada novo projeto é um novo estudo que eu tenho que fazer. E o nível de detalhamento de um tipo de projeto é diferente do nível de detalhamento de um projeto mais complexo, talvez. Ainda mais quando você tem vários detalhes construtivos, em termos de fachada, níveis diferentes, pé direito duplo, questão de emendas de armaduras. Todas essas questões envolvem um detalhamento mais aguçado, mais aprimorado. Um detalhe importante que eu falo com os alunos também, até mesmo quando você tem uma viga de transição, um pilar nascendo em cima delas. Tem software que não detalha a armadura de espera dos pilares nas vigas. Então, se você deixa isso passar batido, quem está executando a obra pode executar, pode até concretar a viga, e depois ele vai ver que vai ter que nascer um pilar naquela viga. E aí, como que ele vai fazer a emenda? Ter que quebrar parte da viga para fazer essa emenda, o retrabalho, o planejamento que não estava prevendo esse tipo de erro. Então, para um planejamento de obras, para uma gestão seguir realmente de forma fluida, um projeto estrutural, ele está, já comentei algumas vezes, né, ele tem que estar em braille, para qualquer um, até um cego, conseguir chegar e ler aquele projeto. Né? E igual eu falei no início, nem todas as pessoas que vão executar aquele projeto têm, talvez, um nível, né, uma qualidade mais alta em relação à mão de obra, de poder ler e interpretar corretamente aquele projeto. Então, quanto mais eu vou esmiuçando o meu detalhamento, melhor, mais fácil vai ser para quem está executando. Esse ponto eu acho extremamente importante, porque é o seguinte, tá? A gente tem noção, a gente, quando eu digo, significa nós engenheiros, né? A gente tem noção, né, do grau de escolaridade da nossa mão de obra, que não é alto. Sabemos que aquele funcionário ele aprendeu na prática, na grande maioria das vezes. Só que para o gestor, essa orientação à sua equipe é uma das características que mais importa. Então, eu acho assim, quando eu estou planejando, né, estou criando o cronograma para determinar o prazo da obra, eu
Eu, engenheira, preciso dominar muito aquele projeto. Mas quando a obra começa, aí eu ganho uma nova função, que é traduzir aquele projeto para os meus armadores, por exemplo, para os meus carpinteiros. Eu preciso fazer essa ajuda, eu não posso só deixar a prancha na mão deles e falar, se vira aí, né? Que você já tem a sua função, você se vira. Exatamente. Não. Principalmente na estrutura, a gente tem que estar muito unido nesse momento, tirando as dúvidas. Eu já passei por situação, por exemplo, do armador, ele abrir uma prancha de laje e ele olhar uma linha de chamada para um detalhe, ele achar que aquela linha era uma barra de aço. Então, era só uma chamada, né, para o detalhe, mas estava lá representado com a mesma pena no AutoCAD, ele achou que era um vergalhão ali. Então, muita coisa pode passar despercebido debaixo dos nossos olhos, né? Quando a gente não interage nessa ajuda de fazer com que a nossa equipe entenda de verdade o projeto. Sim. Você contando essa história aqui, me lembrou de um outro segundo estudo de caso para compartilhar com a galera. E é muito, muito legal isso, porque são duas coisas que eu nem pensei em comentar aqui com vocês, né? Mas através de realmente de situações que você presenciou e viveu, já me veio outras coisas que também já aconteceram comigo, né? Não comigo diretamente, mas que eu já fiquei sabendo de casos assim. O primeiro estudo de casos que eu quero compartilhar com o pessoal é um que eu participei diretamente. Em que sentido? Nesse caso, a gente estava falando aqui sobre essa importância, né, do gestor de obras entender de um projeto estrutural, de saber fazer uma leitura correta, né, saber interpretar um detalhamento para conseguir executar e principalmente conseguir traduzir aquele detalhamento e orientar os seus colaboradores. Isso foi em 2017, quando uma instituição daqui, né, uma empresa privada, chamada Fundação São Francisco Xavier, do Grupo Uzi Minas, eles me contrataram para fazer um treinamento com a equipe de engenharia deles, nessa parte de projetos estruturais. Todos eles acompanhavam e executavam obras. E nisso tinha profissionais lá, o Luiz Henrique, por exemplo, que tinha mais de 30 anos, ou quase 30 anos, que ele estava nessa área de execução de obras. E o Luiz foi aquele cara que no início da carreira, ele atuou calculando estruturas, fazendo projetos estruturais manualmente. E eles viram a necessidade de preparar uma equipe de obras de execução para conseguir enxergar como que um projeto estrutural ele é feito. Para eles terem embasamentos de quando chegarem projetos estruturais detalhados nas mãos deles, eles conseguirem ter aquele discernimento, aquele embasamento para ver se o projeto está coerente com aquela estrutura, se não tem um superdimensionamento, se o consumo de concreto e de aço está realmente coerente com aquela concepção da estrutura, né, com o porte daquela obra, e conseguir realmente ter esse discernimento, né, para executar uma obra, diminuindo a chance de erro, até mesmo economizar em relação ao custo que aquele projeto pode levar para a sua obra. Então, eu fiz um treinamento com 10 engenheiros civis que já tinham uma carreira, né, uma experiência muito maior do que eu. Na época, por exemplo, o que eu tinha de idade, o Luiz tinha de experiência, né, profissional. Então, para mim, foi um desafio absurdo. Mas aí eu comecei a enxergar como que a mentalidade de empresas, de profissionais, talvez mais, não só mais experientes, né, mas mais responsáveis e preocupados, de que outras etapas que eles não trabalham e atuam diretamente, que é desenvolvendo projetos estruturais, são importantes para suas áreas de atuações. E o mesmo para o gestor de obra. Não é porque eu trabalho com gestão de obra que eu não tenho que entender de projeto estrutural. Não é porque que eu trabalho com projetos estruturais que eu não preciso entender de execução de obras. Necessariamente, para o meu projeto ser realmente bom, para ser bem feito, eu tenho que entender de como que é a prática. Não adianta eu viver num mundo, né, onde que aquele meu projeto ele é perfeito. Ele pode até ser perfeito no papel, na tela de um computador. É totalmente diferente quando eu detalho aquele projeto e entrego nas mãos de quem vou executar. Ele não teve a mesma imaginação que eu tive, não pensou nas mesmas coisas que eu pensei para conceber a estrutura. Quem pensa naquilo sou eu. Exatamente. Só que naquele momento que eu estou pensando na concepção e na otimização de armaduras, eu tenho que pensar em quem for executar. O meu projeto ele tem que ser de fácil leitura e interpretação. Então, quanto melhor eu detalho o meu projeto, melhor vai ser para quem for executar aquela obra, não é?
Com certeza, acho que a gente tem vários motivos para fazer essa aproximação entre os executores e os projetistas, né? Deveria acontecer isso até mesmo antes da obra começar, porque se a gente conversar sobre custos, sobre prazos, sobre materiais que vão ser utilizados desde quando você está concebendo o seu projeto, muita coisa pode sair otimizada já. Mas a Sim. gente sabe que na grande maioria das vezes não é bem assim, né? A gente vai orçar a obra, recebe o projeto já em sua versão final, quase sempre. Sim. Então, já algumas decisões já estão tomadas e não é possível mais voltar atrás. A partir daquele momento, aí sim, a gente vai, então, elaborar a nossa estratégia de execução. Mas é um Exatamente. relacionamento bastante próximo entre as duas figuras, entre o gestor ali de execução e entre o projetista. E é muito legal, é Exatamente. muito importante também o feedback, né? As dificuldades Sim. que eu tiver na minha obra, de montagem, de escoramento, às vezes um pé direito fora do tradicional, Uhum. tempo de desforma, vigas muito altas que exigem um painel de forma, né, mais rígido. Sim. Tudo isso eu poderia relatar, devolver para você, projetista, né, para você Sim, sem saber, dúvida. puxa, toda vez que eu faço isso, tem um impacto lá. Não significa que não posso fazer, mas Sim. tem um impacto, né? Vanessa, muito legal que você pontuou aqui. Primeiro, essa questão, né, do feedback que você pode trazer para mim, talvez eu possa trazer para você também. Eu vejo que um engenheiro civil, em si, independente da área, existe uma briga de egos entre a classe em si. Ninguém gosta de perguntar para o Sim, outro. Se eu perguntar para ele, vou parecer que eu sou burro, que eu não sei verdade. nada. Então o cara prefere não Aham. perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida para tentar não mostrar que a pessoa não sabe de alguma coisa. Então eu penso o contrário. Quanto mais dúvidas eu tenho e eu tiver alguém que eu confio para perguntar e me dar resposta, melhor vai ser para o meu próprio trabalho. Opa, Então, para mim, sabe, exato. essa Eu questão acho. não existe, mas tem essa briga de ego. O projetista estrutural, por exemplo, Tem. o melhor projeto estrutural é o que ele faz. Só ele sabe fazer projeto estrutural. Nenhum outro projetista lá Verdade. chega aqui, o que você acha desse projeto aqui que o fulano fez? Ele pensa assim, cara, eu faria diferente. Como se o jeito dele fosse o Uhum. melhor, fosse o mais correto. Entendeu? Então, eu acho que Exato, falta um pouco exato. mais de humildade nessa hora para a gente conseguir compartilhar esse feedback. Tanto meu para você, ou você para mim, por exemplo. Entendeu? Eu acho que isso é essencial. E o André está perguntando aqui, né? Quais outras habilidades que um bom É, gestor de obras precisa desenvolver? E essa seria uma delas, André. legal. Você abaixar um pouco aí o ego. Eu vi um meme esses dias assim, essa é a bolinha. Muitas vezes a gente tem que abaixar a bolinha. E é o seguinte, quando a gente começa a fazer um trabalho, assim como o meu e o seu, na internet, a gente percebe o quanto é rico conversar com alguém, porque Uhum. você aprende sempre coisas novas, Sim, maneiras diferentes de olhar. E só cresce com isso. Quanto mais sem dúvida. perguntas a gente fizer, mais a gente avança. Então tem que praticar isso. Não há, talvez esse ego seja um pouco medo de concorrência, medo de Sim. perder um certo status, mas isso aí Uhum. tem que ir por água abaixo. A gente está na era da colaboração, né? Sim. Vanessa, eu acredito muito nisso, tá? Mas o nosso próprio meio, desse trabalho que nós desenvolvemos na internet, né? Tem pessoas que enxergam a gente como concorrente. Então eu vejo que tem pessoas que se preocupam Sim, mais em sabotar a gente do que realmente procurar melhores estratégias para crescer o próprio negócio. Entendeu? E isso no mercado pois é, as de pessoas. engenharia também acontece muito. Entendeu? Não tem, eu acho que tem espaço para Sim, todo mundo. Se você está preocupado com alguém que está sim, chegando, faz melhor do que ele, vai melhorando. E aí quem tende a ganhar isso. é a pessoa que está consumindo tudo isso. Os nossos clientes, por exemplo, entendeu? Eu, particularmente, não tenho medo É. nenhum. Eu foco no meu, foco Não, em estar não. sempre melhorando, aquela melhoria constante, né? Sempre. E pronto. Se fulano está sendo melhor do que eu vou ver o que ele está fazendo e vou procurar melhorar. Agora eu não vou Isso, preocupar em falar exatamente, mal né? dele, em sabotar de alguma forma, e isso acaba que eu mesmo me sabote em algum momento. Então a gente tem que parar um pouco com essa Exato. questão, né? E simplesmente mudar a nossa mentalidade para essa questão colaborativa. Nós pudermos nos ajudar. Essa conversa que nós temos aqui, por exemplo, né?
quantas outras pessoas não se beneficiam disso? Então, se eu pergunto Exato. algo para você, nós vamos entrar aqui em outras perguntas também, né? Todo mundo se beneficia. Você pode aprender alguma coisa comigo, eu com você, e todo mundo aprender com nós que estamos compartilhando esse conhecimento, essa experiência aqui com essa galera. Eu tô lendo aqui, ó, o Cristiano Magno, ele tá falando assim, nada melhor do que consultar quem é especialista. Exatamente, assim, ó, a grande sacada do ser profissional é continuar tendo dúvida. Você tem que ter dúvida sempre. E hoje em dia, como eu falei para você, eu tô com quase 20 anos de formada. Eu fiz faculdade sem ter computador em casa, porque quase ninguém tinha naquela época. Era muito caro ter um computador em casa. Agora, você já imaginou fazer faculdade de engenharia civil sem ter um computador em casa? Hoje em dia é impossível, né? Sem ter internet, sem Aí ter o você Google, fala né? assim, Não tem como. exato. A gente tinha muito mais dificuldade de buscar informação. Hoje é fácil. Você pode perguntar para quem você quiser. A pessoa pode estar lá do outro lado do mundo, você consegue falar com ela. E o E melhor, não pode ter receio de não perguntar. só de onde que ela está, mas de todos os níveis, né? O cara pode ser especialista, pode ser Isso. mestre, doutor, pode trabalhar 30 anos na empresa, pode ser o chefe de uma grande empresa, e você tem o acesso fácil a ele. Quando que a gente poderia fazer isso, né? Estreitar esse relacionamento. Então, eu acho que hoje, o que Isso. nós temos nas mãos, né, é algo muito valioso. E se a gente souber como aproveitar isso, nós podemos ter um crescimento muito grande e até mesmo mais acelerado, mais rápido. Claro que isso gera outras questões, ansiedade, um monte de coisa. Mas as coisas se tornaram mais fáceis para a gente. Conhecimento literalmente está na palma das nossas mãos. Só não aprende, só não busca conhecimento, realmente quem não quer. Mas voltando lá à pergunta que eu acho que foi do André, né, sobre as habilidades do gestor aí, eu acho o seguinte, ó, eu acho que uma das principais é a capacidade de imaginar a obra real acontecendo. Porque a gente começa, o papel do gestor começa antes da obra, porque ele vai planejar. Então, para determinar custo e para determinar prazo, eu preciso criar uma trajetória de serviços. Eu falo sempre assim, ó, quando eu estou em aula presencial, eu ando pela sala fazendo de conta que eu estou numa fila, né? Uma fila de pessoas. A gente sai de um ponto A, vai para o ponto B. A fila precisa ser organizada, ela tem que ter ritmo. A melhor fila do mundo, o que que é? É um batalhão de soldado marchando. Porque todo mundo dá o passo igual ali, né? Sim. Eu preciso ter essa capacidade de imaginar que cada serviço da obra é uma pessoa da fila. E que eles precisam acontecer de maneira organizada, porque senão um atropela o outro. Ou então um é muito mais lento que o outro e ele cria um buraco ali na fila. Essa capacidade de organização dos serviços, da maneira como de verdade eles acontecem na prática, é uma das principais habilidades que a gente precisa desenvolver. Quem vai planejar, né? Porque depois, o planejamento, o plano em si, né? Que é o cronograma, que é o orçamento, não é para ficar guardado na gaveta da obra, é para usar. E eu só vou conseguir usar se ele for compatível com a realidade. Legal. Então, se eu conseguir imaginar bem essa sequência de serviços, quanto tempo um acontece depois do outro, aí eu vou conseguir fazer um plano que pode virar realidade de verdade. Tá? Sim. Maravilha. Então, essa habilidade maravilha. de imaginar o real. Legal. Muito legal, Vanessa. Eu estou lembrando aqui daquele outro estudo de caso que eu estava falando aqui com você, né, que você conseguiu me lembrar, e antes que eu me esqueça novamente, a gente está tendo uma pergunta aqui sobre qual a importância do conhecimento de área estrutural para um orçamentista. Isso aí para o Antônio. Antônio, nós fizemos uma live na segunda-feira com o Murilo, né, falando sobre essa questão da importância de um conhecimento na área de engenharia estrutural para um orçamentista. Mas, basicamente, a concepção estrutural ela afeta no custo de uma obra diretamente. Se eu faço um projeto estrutural com erros de concepção, eu deixo a obra mais cara. Se, por exemplo, o meu detalhamento ele é ruim, vai afetar na velocidade da obra. Prazo, tempo é dinheiro, mão de obra, retrabalho. Tudo isso é consequência de um projeto estrutural mal feito
que pode afetar o orçamento de obras. Se eu hoje, por exemplo, faço um projeto estrutural, utilizando uma ferramenta, o Weberic, um exemplo, né, eu consigo colocar os valores, o preço de cada material no meu projeto, de concreto, de aço, mão de obra, de formas. Eu coloco esses valores lá no Weberic de acordo com o preço médio na minha cidade. Literalmente, o preço ligado por telefone, orçado por telefone. 3 empresas diferentes me dando um preço, pego a média, atribuo isso no Weberic, faço o dimensionamento da estrutura. Depois eu consigo ter uma métrica, né, o valor de quanto aquela estrutura ficaria para o meu cliente. Ele consegue ter o valor da superestrutura e da fundação antes mesmo de ele comprar algum material, até mesmo antes do projeto ser detalhado para ele, até mesmo para ele ter uma estimativa. Então, basicamente, essa é a importância desse conhecimento na área de estruturas para um orçamentista, né? Saber que o projeto estrutural afeta diretamente o custo da obra, afeta o planejamento, afeta a gestão. A Vanessa entrou nessa live falando justamente isso, sobre a importância de um projeto estrutural e como que ele afeta a parte de gestão, a velocidade de uma obra, um retrabalho que pode existir. Então, tudo parte, a execução de uma obra, de uma estrutura. Locação de pilares, de fundações, a execução de tudo isso. Então, o projeto estrutural é a etapa fundamental, né, importante, de outras vertentes da engenharia civil. Um ponto muito importante que eu me lembrei, Vanessa, sobre a necessidade de quem está executando a obra conseguir ler e interpretar o projeto, mas principalmente de quem fez o projeto conseguir entregar um detalhamento bem feito. Quando a gente está falando sobre isso, que você explicou direitinho, né, me lembrou de uma situação que aconteceu aqui na minha cidade. Isso, uma amiga minha, que ela é arquiteta, estava contando essa história. Na época, nós estudávamos ainda na faculdade de engenharia civil, né? Ela era arquiteta e graduou também em engenharia civil. Ela era da minha sala, fez algumas disciplinas lá comigo. E o pai dela, na época, estava construindo uma casa. A casa, não sei se era para vender ou se era para eles morarem. Não lembro para quem que era a casa, mas a construção, a obra, era do pai dela. O pai dela contratou uma engenheira civil para estar desenvolvendo esse projeto. Ela era recém-formada na época, né? Mas nada a ver se ela era recém-formada ou tinha uma vasta experiência. O que aconteceu é que ela fez o projeto, né? A planta de locação, detalhamento de sapatas, posicionamento de pilares, tudo direitinho, entregou para a obra. E aí foram executando, posicionaram os pilares, fizeram um croquis direitinho, gabarito, posicionou tudo lá de acordo com o projeto, de acordo com o que eles receberam, o que eles leram e interpretaram. E concretaram algumas sapatas já, praticamente todas as sapatas. A edificação era pequena, né, obra residencial. E aí, quando estava dando continuidade com os pilares, eles pegaram a planta, né, de posicionamento dos pilares e viram que um dos pilares estava dando na cozinha, um outro pilar no meio de uma sala, por exemplo. E aí, na mesma hora, eles ligaram para a engenheira. Eles ligaram para a engenheira procurando saber o que aconteceu aqui. Porque os pilares estavam dando no meio da cozinha, outro no meio da sala, por exemplo, no meio de um corredor, do hall ali de acesso aos cômodos. E aí ela, não, esses pilares são posicionados de acordo com a arquitetura. Vou ir para ver o que está acontecendo. Ela foi até a obra, já contei essa história algumas vezes, que me acompanha mais tempo, já deve ter escutado essa história. Foi até a obra lá, pegou o projeto que o pedreiro, né, o mestre de obras mostrou para ela, o cliente estava lá do lado já, só o veneno, né, já cuspindo maribondo para cima dela. Ela pegou o projeto, tá lendo o projeto assim, ela só fez isso aqui, Vanessa, isso a minha amiga contando, tá? Virou o projeto. O projeto, eles leram ele de cabeça para baixo. Mas por que isso aconteceu? Tinha o carimbo, tinha um campo de notas, tudo certinho, né? Porém, o que aconteceu? Ela, né, especificamente, não tinha indicado onde que era a frente e onde que era o fundo do lote. E aí eles executaram. E aí só pela planta de locação você não tem, né? E aí aconteceu essa falha. Por conta de uma falta de indicação da frente e do fundo do lote. E aí, o que aconteceu? Cortou as esperas dos pilares, passou o contrapiso normal e o custo, né, o material de concreto, de aço, ficou perdido ali. E teve que fazer ali nossos posicionamentos de pilares, até porque outras fundações lá na frente
tinham sido invertidas. Isso por uma questão simples, falta de indicação de frente e fundo de um lote. Imagina como que o cliente fica, porque é o dinheiro dele saindo no bolso. Isso é um projeto estrutural. Aí vem a parte de gestão, a parte de compatibilização, talvez. Por que que no projeto de locação você não sobrepõe a planta de arquitetura daquele pavimento? Arquitetura. Mas, ó, eu também tenho coisas, então, eu tenho uma coisa também para contar sobre isso, sobre como o projeto afeta o custo da obra. Aqui na minha cidade, os prédios, não importa se é um prédio enorme, alto, ou se são poucos pavimentos, mas tem uma prática comum aqui, que é fazer o pavimento em duas metades. Então, não concretar o pavimento inteiro de uma vez só, fazer em duas metades. Lado A, lado B, esquerda, direita, dividindo ali geralmente em posto de elevador. Por que isso? Porque eu consigo reaproveitar o escoramento, né, de uma metade para outra. Não no mesmo pavimento, porque esse aqui vai ficar ali o tempo de escoramento necessário. Mas eu vou conseguir economizar um pouco de quantidade do sistema de escoramento. E as formas dos pilares também podem ser rebatidas de uma metade para outra, que geralmente é espelhado, né? E isso pode sim, não estou afirmando que é sempre verdade, mas pode sim trazer uma economia por você precisar menos fabricação de forma e só vai fazendo montagens. Aí eu tenho uma segunda decisão. Se eu fizer essas formas com chapas de madeirite, né? Chapa compensada, e com um enrijecimento metálico, e não puramente de madeira, o pessoal está conseguindo chegar no 10º pavimento sem trocar esse painel de madeira. Ele não se estraga. Eu consigo reaproveitar ela 10 pavimentos na altura. Várias vezes. Muito então, bom. claro, a chapa em si ela é mais cara do que tábua, do que sarrafo. Mas pela quantidade de reaproveitamentos, isso se torna um ganho. Só que aí, nessa hora... Pode completar, que é só questão mesmo se varia de porte de obra para porte de obra. Por exemplo, uma edificação residencial pequena, 2 pavimentos, compensa utilizar essa chapa metálica do que de madeira, por exemplo, ou só em multipavimentos? O ganho é maior conforme eu tenho mais replicação. Mas o pessoal tem feito aqui para pilar. Pilar, eles desformam com um tempo mais curto e aí usa no pavimento de cima. Para as vigas não tem reaproveitado nada. Mas aí eu ia dizer o seguinte, quando eu decido que eu quero fazer em 2 metades, eu vou reduzir o volume de concreto da concretagem, de uma concretagem, né? Então, eu não vou gastar o dia inteiro concretando uma laje. E a equipe, portanto, também pode ser um pouco menor. Só que eu vou ter dúvidas. E nessa hora o gestor ele vai sentir necessidade de entender de concepção estrutural, porque ele vai se questionar o seguinte, ó, mas em que ponto eu posso interromper essa concretagem? Tem que ser em cima de um pilar, tem que ser num trecho de viga. Que parte da laje eu posso dividir em 2? Lógico que isso tem que ser conversado com o projetista de estrutura, claro. Mas o gestor vai ter que se questionar sobre isso, né? Será que os meus pilares têm dimensão igual para eu poder replicar essa forma? Será que as vigas também têm dimensão igual para eu replicar essa forma? Quantos jogos, então, de escoramento eu preciso ter? Como é que vai funcionar isso? Isso tudo é uma estratégia de execução, né, dos serviços que requer um conhecimento sobre o comportamento estrutural. Uma vez uma pessoa me questionou assim, eu tinha um prédio comercial de 4 pavimentos. Aí a pessoa questionou assim, mas pode executar só de metade em metade? Porque quando você vai carregar o pavimento, você vai executar o pavimento superior... você não vai estar colocando inteiro em cima do outro, só metade. Não vai dar um certo desequilíbrio ali na edificação como um todo, né? A princípio, assim, a pessoa fala, não, isso parece bobagem, mas fica com aquela pulguinha, né? Aí, melhor eu conversar lá com o projetista, porque vai que, né?
Então, como você disse, cada caso é um caso. Não existe uma resposta que sirva para todas as situações. Sim. É melhor isso, é melhor aquilo. A gente tem que avaliar caso a caso e sempre vai sentir essa necessidade, né, de interagir bastante com o autor do projeto estrutural. Exatamente. E isso faz muito sentido, porque a minha estrutura, né, ela se comporta de forma monolítica. Se eu mudo a forma como que ela trabalha, isso, consequentemente, pode trazer problemas durante a fase de execução. Então, tem que ser algo realmente conversado, porque não dá para simplesmente a pessoa chegar e tomar determinadas decisões, né, durante a execução da obra sem consultar o projetista. E que bom que surgiu isso, né, mas simplesmente tomar uma decisão sem consultar o projetista não seria a mais correta, por exemplo, né? A gente sabe do grau de responsabilidade que está envolvido em tudo isso, né? Não é falando só financeiro, mas até mesmo questão de segurança, né? Então, acho que isso é muito válido, muito importante mesmo para a gente abrir um pouco a cabeça e saber dessa importância. Bacana? Sim. Outra coisa é o seguinte, deixa eu completar aqui. Quando eu estou preocupada com o prazo e eu estou organizando essa obra para executar e quero uma otimização de prazo, eu já fiz um estudo em campo vendo que toda vez que eu tenho pilares em L, em alguns casos eu tinha pilares em C, nossa, como isso consome um tempo a mais. Sim. E é claro que quando o projetista de estrutura ele opta por esse formato, ele tem um motivo. Não é só porque eu quero, só porque, né? Ele tem um motivo. E geralmente as pessoas da obra, poxa, não faz pilar em L mais, né? Então, assim, a gente tem que pensar junto. Se cada um olhar o seu motivo, sempre vai haver uma justificativa. Mas qual é o melhor para os dois, né? Duas situações sobre isso aí, sobre essa questão. Tá. O que acontece? Já tive caso de ter que revisar projetos estruturais e ter um pilar no projeto detalhado em C, né? Não em C totalmente. Ele era basicamente em L, não em C. O pilar em C, geralmente, ele é um pilar parede, normalmente, tá? Um pilar parede para elevador, por exemplo. Aí tem aquele formato, talvez não em C, mas em U, por exemplo. Tem um formato com a geometria atípica do retangular. O que acontece? Nesse projeto, numa quina, foi necessário ali colocar um pilar em L. Isso, um projeto que já tinha sido feito. E aí, quem estava executando, né, a empresa que estava executando, pediu para que eu dimensionasse uma nova estrutura sem aquele pilar, justamente para a questão de forma. Era muito mais difícil fazer a montagem de forma, a ancoragem desse pilar no elemento de fundação. Então, para eles, era melhor mudar a concepção. Só que quando eu altero aquele pilar em forma de L, eu tenho que mudar a minha concepção estrutural. Mudando a minha concepção, eu tenho que praticamente refazer todo o estudo de análise. Se aquela minha concepção é coerente, porque não é só mudar o formato. Não é só chegar ali, porque estava bem numa encruzilhada ali, né? Numa bifurcação. Então era um pilar. Ele não estava totalmente em L, entendeu? Não estava assim perfeito. Ele estava um ângulo de inclinação mais fechado. Então, com esse formato aqui, eles preferiram mudar essa geometria, mas a arquitetura não ia mudar. Então, eu tinha que mudar a própria concepção da estrutura e manter a integridade dela sem comprometer, claro, o seu desempenho. Então, o que eu costumo fazer, Vanessa? O segundo ponto aí. Quando eu tenho um projeto estrutural, que sou contratado para fazer um projeto estrutural, antes de chegar e fazer o detalhamento e entregar para o cliente, eu marco uma reunião com ele. Com o meu cliente, o que vai pagar pelos meus serviços e quem ele contratou para estar executando a obra. Sobre aquele feedback que a gente está começando lá no início, na metade, basicamente, aqui da nossa transmissão. Que era para eu entender como que o meu projeto estrutural poderia ser executado por parte da equipe de execução de obras. Se ficou alguma dúvida, se poderia ser feito algo diferente, vai melhorar, tanto para o lado deles, mas sempre pensando naquele bem comum, né, que é o meu cliente. O objetivo da nossa obra é atender o nosso cliente. A etapa do meu projeto tem que ser seguro, eficiente, econômico. A minha obra, basicamente, com o mesmo pensamento, porque o meu cliente é a razão de tudo isso. Então, eu sempre gosto de fazer essa apresentação do meu projeto para a equipe que vai executar, para eles conseguirem alertar sobre algo que eu não estou vendo, que vai afetar a execução da obra. Outra coisa muito importante
a gente trata nesse assunto sobre a questão de reaproveitamento, de escoramento e também de formas. Se eu tenho um projeto estrutural e eu começo a variar as seções transversais de vigas, de pilares, por exemplo, vai afetar o reaproveitamento de formas para o outro pavimento, totalmente. escoramentos, vai afetar, isso aí também é custo, isso aí é velocidade, isso aí eu estou minimizando ou aumentando e aumenta a chance de erro, a chance né? que ocorram alguns erros de projeto. Exatamente. Exatamente. Consideravelmente. Então Agora, são Vinícius, esses tem uma pontos aí, coisa 3, que eu falei que... Não, fazem somente total isso, pode sentido. continuar. Eu tenho uma dúvida. Uma dúvida não, vamos dizer assim, vou te dizer qual é uma angústia que o orçamentista passa toda vez. Sim. Ele olha para a prancha do projeto estrutural e vê aquela tabela resumo de... A de aço, tudo bem, mas a de forma, área de forma e volume de concreto. E aí a gente fica assim, e agora? Eu uso esse Será que tá resumo, certo? eu confio nesse resumo ou eu refaço todo o quantitativo, né? Peça a peça. E por que a gente surge essa dúvida? Quando surge, não é porque eu estou desconfiando que o dimensionamento não está legal, que a concepção estrutural não tá bacana. Não é isso. É que eu só não sei qual foi o critério que o projetista usou para calcular aquilo. Eu não sei se foi uma geração automática do software que ele usa, ou se ele fez um quantitativo ali aproximado. Se ele descontou, por exemplo, forma de viga, área de forma de viga. Ele descontou, será, a espessura da laje ou não? Né? Principalmente as Sim. vigas de periferia. Aí a gente Considera fica o sem total. saber se opta ou não. Isso. Sim. Isso é totalmente Esse é pertinente, um ponto. tá? Muito, muito. Porque o que acontece? O projeto estrutural em si, a gente vai fazer um detalhamento dos elementos estruturais, que é basicamente o que o cliente te contrata, né, para desenvolver o projeto estrutural ali. Dimensão de sapata, de vigas, pilares, lajes, escadas, todo o elemento estrutural daquela obra. O que eu estava conversando várias vezes com um dos alunos lá do programa Estruturas do Início ao Fim. O nome dele é Gabriel Cordeiro. Não sei se o Gabriel está aqui com a gente. Mas o Gabriel, ele é aquele cara que ele pergunta, cara, na minha região, os profissionais trabalham de um jeito. Só trabalham assim. O detalhamento que eles fazem é somente desse jeito. Vinícius, o que você acha de eu conseguir entregar um detalhamento melhor, visto que os profissionais não fazem isso? Eu falei, Gabriel, acredito que é totalmente válido, porque você vai entregar um serviço de qualidade maior, entregando algo que a maioria dos profissionais não entrega. Um detalhamento de verga e contra-verga, um detalhamento de escoramentos e um projeto de formas, por exemplo. Um projeto realmente que seja feito, né, que seja desenhado. As formas, como que é feito o travamento, enfim, o comprimento. É nessa região onde você tem a laje com a viga, né, fazendo aquela união, o travamento de uma laje com uma viga, descontando essa parcela, essa altura. Então, se ele consegue fazer isso, se consegue entregar esse detalhamento, maravilha. Sem falar que vai dar uma certeza, uma precisão maior no quantitativo lá das formas, volume de forma, de concreto, por exemplo, e diminuir, talvez, desperdício, né? Um custo, literal, para a execução daquele projeto. Uma coisa que isso vai afetar diretamente é no próprio projeto. Por exemplo, se o cliente me contrata para fazer um projeto estrutural, se eu tenho que fazer um detalhamento assim de uma forma, isso afeta o prazo que eu tenho para entregar o meu projeto. Se eu faço um orçamento medido o grau de complexidade e, consequentemente, as horas que eu vou investir naquele projeto, ele acaba tendo um custo, um preço um pouco mais alto, por conta do nível de detalhamento que eu entrego. Se o profissional, o engenheiro, ele vai cobrar o mesmo preço que um outro profissional que entrega um detalhamento assim de um nível bem superior, tá tudo certo, mas tem que ser realmente quantificado. Aqui na minha região, por exemplo, até hoje não vi alguém que entregasse um detalhamento assim, desse jeito, para formas. Agora, para escoramento, você tem um projeto de escoramento, mas não para todos os níveis. É basicamente assim, como que eu começo a sequência montagem do escoramento, como que eu faço a retirada.
Agora a questão de comprimentos, talvez até mesmo de seção transversal do escoramento, essa questão aí já não vem detalhado no projeto estrutural. Pergunta, Vinícius, você concorda que deveria vir todo o projeto estrutural? Concordo. Mas o problema que eu vejo é que muitas vezes o cliente ele quer ter um serviço com a qualidade superior, mas ele não entende que o custo tem que ser proporcional. Se eu entrego para ele, Sim. por exemplo, um memorial de cálculo, um memorial descritivo, um detalhamento assim, eu vou levar mais tempo. Se eu levo mais tempo, meu trabalho ele tem que ser um pouco mais bem remunerado. Então, pelo menos é essa ótica. Não que eu não deveria entregar. Agora, uma coisa que não pode existir é uma divergência sobre aquela tabela de quantitativo, sobre o que realmente vai ser executado. O cliente, por exemplo, comprar 1.000 quilos de ferro e usar somente 500 quilos. O que ele vai fazer com o restante? Certo. Sendo que não está coerente com aquele projeto estrutural. Isso aí é inadmissível. Agora, em termos de detalhamentos em si, a gente pode alongar isso por muito mais tempo, entendeu? E um detalhe importante sobre tudo isso. O cliente, ele custa, talvez, o projeto estrutural ele é ter contrato, falando de obras de pequeno porte. Pensar em alguém para gerir uma obra que vai pensar no custo, no todo o planejamento, para ele é algo que ele não precisa. Eu vejo muito isso. Ele até contrata o projeto estrutural, entrega na mão de um Zé Doido, qualquer um, né? Não estou querendo desmerecer nenhum área, mas eu falo em não ter um acompanhamento de um profissional ali durante a execução. Então, quem vai pensar nessa questão que você pontuou? Questão de formas, por exemplo. Não tem ninguém para pensar isso por ele. É, isso aí. Eu pagaria mais caro por um projeto estrutural que viesse com o detalhe de fabricação de formas sem nem pensar duas vezes. Eu pagaria. Porque, com certeza, o desperdício de madeira que eu tenho na obra e os erros de forma que deforma, de forma que deixa vazar a nata, é muito superior do que eu pagar mais no projeto. É mixaria. O problema é que o cliente ele não enxerga isso. Ele não vê que se não tem uma gestão de obra, se não tem um projeto de fabricação de formas, vai vir um outro problema para ele. E aí, para reparar algo, eu já presenciei obras que eles desplacaram, né, as formas antes do momento certo. E aí o concreto fica cheio de broca, fica todo lascado. E aí, para recuperar aquilo? Vai deixar do jeito que está? É porque é o seguinte, ó, quando eu vou fazer um orçamento, geralmente a gente usa ou composições da TCPO, ou do SINAP, ou do Paraná Edificações, essas que tem a disponibilização já das tabelas. E lá vai dizer assim para mim, ó, para cada metro quadrado de forma de pilar, eu vou usar 2 metros de sarrafo, mais 1,5 metro de pontalete, mais não sei quanto de tábua. Como é que eu vou controlar isso na obra e fazer bater esse custo se eu simplesmente vou comprar madeira, colocar lá e falar para o meu carpinteiro, se vira, faz o painel que você achar que serve para essa peça. Que serve para lá, de acordo com a experiência dele. No projeto estrutural, que basicamente contempla, né? Você já tem experiência também com projetos com obra, consegue ver isso. Vou colocar eu particularmente lá, o que eu mais vejo é somente o detalhamento lá do comprimento das formas, já tem a altura das vigas, largura e etc. Somente isso. Agora, questão de sarrafo, ponta-leite, travamento das formas, enfim, isso não existe. Então eu falei com o Gabriel, a grande vantagem é, quando eu faço esse detalhamento uma única vez, para os outros projetos que eu vier fazer, é só ajuste em relação à dimensão. Então o trabalho que eu posso ter uma única vez, e nos próximos eu reaproveitar. E quem sabe, né, nem cobrar um valor um pouco mais alto do meu cliente, para elevar ali, talvez, a questão do tempo que eu levaria para fazer esse detalhamento é uma vez só. Então, para os demais, eu não precisaria colocar essa etapa de um detalhamento como um custo adicional, né, com um valor mais alto aí de investimento para o meu cliente. É uma outra alternativa também. Então, acho que isso é muito pertinente e é bem válido. Eu acho que quando esse cliente for, por exemplo, uma construtora, que vai conseguir enxergar um benefício nessa economia de formas durante a obra, fica mais fácil do que quando você está projetando direto para o morador. Exatamente. Porque aí ele não está muito pensando nisso, né?
Mas, assim, o fato é que quando a gente já sabe, assim, todo gestor de obras que tem um pouco de experiência já sabe que as formas são um ponto que provavelmente vai ter desvio de custo. Mas justamente por isso, porque a gente não tem... Quando a gente faz o controle de custo, a gente tem que ter, assim, real versus previsto. Se eu não tenho o previsto direito, porque não consta isso, não tem uma maneira padrão de fazer, né? Como é que vai comparar? Não tem nem base de comparação, né? Então, a gente já sabe que é um ponto suscetível a desvio. Exatamente, Mas, Vanessa. sim, tem muita coisa para ser ajustada entre projeto e execução, né? Projeto de execução, totalmente. Eu falo que tem 2 tipos de projetos. E esses tipos de projetos dependem do tipo de cliente. Se eu tenho um cliente leigo, avulso, tem um tipo de projeto para ele. Se é o dono de uma construtora, tem um tipo de projeto diferente. São obras que vão ser executadas de forma diferente. A obra de pequeno porte hoje, a gente está falando aqui de formas de pilares, por exemplo. A forma de um pilar retangular são dos 4 lados do pilar. Hoje, a obra de pequeno porte utiliza a alvenaria como forma, para os pilares e para o fundo de viga. Meu Deus, Então, não é a prática correta. Não é a forma correta de você executar uma obra. Então, como que o cliente dele está preocupado em relação ao projeto de formas? Ele talvez nem sabe o que é. Tá. Ele está pensando em economizar as partes de um pilar e fundo de viga. O dono de uma construtora, ele tem preocupação de outros pontos. Isso. Eu acho assim, ó, eu fazendo esse trabalho na internet e você também, de certa forma, a gente influencia o raciocínio dos engenheiros que nos ouvem. Então, eu acho que a gente trazer esse debate aqui hoje, ele serve para isso, para a gente cutucar, dar uma alfinetada na mente aí de cada um desses engenheiros que estão nos ouvindo, para eles pensarem sobre isso, né? Exatamente, já tem casos aqui. Será que eu concordo com eles? Será que não, né? Olha aqui tem alguém falando assim, ó, o projeto de formas e cimbramento é muito raro. Pois é, mas será que deveria ser tão raro assim? Exatamente. E se realmente não tem? A Aline está colocando aqui, engenheira de sucesso, Aline Souza, né? Ela é aluna lá do programa Estruturas do Início ao Fim. Já quero aprender a fazer esse detalhamento de formas, porque já é um diferencial. Aí, ó. Hoje, nós, como seres humanos, né? Nós buscamos exclusividade, buscamos pertencimento, nós buscamos personalização. Nós queremos sempre pertencer a algo, queremos fazer algo exclusivo e personalizado. Então, por exemplo, se existe algo que é realmente bom, que pode aumentar o valor percebido do meu cliente pelo meu serviço, por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou ser o primeiro a fazer Vinícius, isso? eu acho que, vamos supor, se a grande maioria, você assim, de uma maneira geral, como exemplo, se a grande maioria dos seus clientes são o leigo, o próprio morador, se você fizer um projeto de fabricação de forma, você consegue entrar em um outro nicho de cliente. Porque você tem esse argumento para você chegar em construtoras, não interessa se a construtora é grande ou pequena, mas você chega com essa proposta um pouco mais inovadora de economia na execução das formas. Porque entre forma, armação e concreto, qual será que é mais caro? Exatamente. É perfeito, Vanessa. Ontem eu falei sobre isso com o pessoal, nós temos uma live, né, no grupo de mentoria, sobre essa questão de você se diferenciar e você ter algo para argumentar com o seu cliente. De você, por exemplo, buscar uma parceria e não é simplesmente chegar, olha, faz uma parceria comigo porque eu faço projetos estruturais. Faz uma parceria comigo que eu faço gestão de obras. Não é você faz projetos estruturais de gestão de obras, muita gente faz isso. O que a pessoa quer ouvir de você, de um possível parceiro, é o que você faz realmente diferente. Algo que seja bom e o que o cliente vai ganhar com você. O que o seu parceiro vai ganhar. Nós, como parceiros, por exemplo, é um ganho de mão dupla. Não é só, a Vanessa não é parceira do Vinícius, só porque o Vinícius quer fazer uma caridade com a Vanessa. O Vinícius não é parceiro da Vanessa porque a Vanessa está fazendo caridade com o Vinícius. Tem um ganho aqui nessa parceria, né, nos dois lados. E para o nosso cliente, para um parceiro de negócios, de projetos, por exemplo, ele tem que entender o que ele vai ganhar com a gente. Então, se hoje a pessoa faz projetos estruturais, ela mostrar como que ela faz isso, um projeto de formas, é um argumento a mais para convencer o cliente a contratar o serviço dela, ou um parceiro, por exemplo.
Exatamente. Ó, eu tô controlando aqui, eu acho que daqui 3 minutos a nossa live vai cair, mas Sim. deixa eu fazer um comentáriozinho aqui. Eu tô aqui de olho aqui, aí eu encerro, Eu já vi. salvo ela e volto. Ah, Se acontecer isso. Pode conecta continuar. de novo? Qualquer coisa, É se não isso? der tempo aqui, a gente conecta de novo, se for o caso. Mas pode ficar à Tá bom. vontade. Não, eu ia rapidinho dizer assim, eu já vi construtora trocar de projetista de estrutura, tá? Contratar um projeto que era mais caro, só que quando o projeto ficou pronto, a taxa de armadura por metro cúbico de concreto era muito menor. Então a economia que ele teve na execução da obra, nossa, pagou o projeto e sobrou muito ainda. Eu falei sobre isso, se não me engano, na segunda-feira com o Murilo, de um estudo de caso real aqui, É? de um outro profissional, de engenheiro civil, foi contratado para revisar um projeto de fundações feito por outro profissional. O custo que o outro profissional tinha dimensionado para a estrutura, para a fundação, tinha ficado por 180 mil. Quando esse engenheiro foi contratado para revisar, ele economizou 100 mil reais só no projeto de fundações. Não valeu a pena Pois é, olha investir, só. pagar Sim. para um projeto estrutural onde outro profissional conseguiu reduzir o consumo de materiais? Eu pagaria, eu faria isso. Porque o que eles pagaram para o projeto, Sim, a economia que eles totalmente. tiveram, foi absurda. Foi algo muito significativo e expressivo para o custo final da obra deles, né? Vanessa. Mas vamos deixar essa galera toda aí com a pulguinha atrás da orelha até a Sim, gente fazer nossa próxima live e continuar o assunto. vamos sim. Os temas que nós separamos aqui para abordar, cada um deles daria uma live para a gente falar só sobre aquilo, né? Mas acredito que deixou essa pulguinha aí na cabeça de muita gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da transmissão que nós fizemos aqui, tá? O grande objetivo meu e da Vanessa é realmente difundir conhecimento, não só teórico, né? Mas a parte prática também que está envolvida, tanto em projeto estrutural quanto em gestão de obras. Fico muito feliz pela presença de vocês, pela Vanessa aceitar o meu convite aqui. Já sabia, tá? Eu já esperava que seria uma live incrível, pelo menos para mim, foi realmente muito, muito legal a live com você, Vanessa. Pessoal, quem não acompanha a Vanessa, vai lá pro perfil dela, clica lá em seguir, se vocês não acompanham, tem um trabalho incrível para vocês por lá, tá bom? E quem puder ajudar a gente aí a continuar toda essa propagação de conhecimento, tira um print dessa live, tá? Compartilha no stories de vocês, marca o meu perfil, marca o da Vanessa. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conhecimento aqui, melhor para a gente, principalmente para vocês, porque assim a gente não para, a gente continua todos os dias desenvolvendo todo esse trabalho, beleza? Vanessa, muito obrigado. Isso aí. Brigadão, foi muito legal, aprendi muita coisa, me fez pensar também. Fiquei com algumas pulguinhas aqui. Valeu a presença de todo mundo e a gente já deixa aqui previamente combinado para marcar uma próxima. Com certeza, o convite já aceito. Valeu, gente. Vanessa. Brigadão. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. A live fica disponível 24 horas, tá, pessoal? E amanhã vai ter uma live com o Eduardo Augusto. Aqui nós vamos falar de boas práticas de execução de projetos residenciais, tá bom? E sobre financiamento de obras. Então, fica ligado. Fica o meu convite aqui para amanhã, às 20 horas, tá? Agora eu vou acertar o horário. Não 19, não 18, mas 20 horas com o Eduardo Augusto. Beleza, pessoal? Gente, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tirem um print.